Estou ao vivo. Gente, quer dizer que o cabelo está assim. Porque eu tentei arrumar pra ver vocês hoje, mas não tá fluindo o negócio. Aê, chegou The Angel. Vou colocar aqui uma carinha especial para esse encontro. Vou colocar essa cara. Olha que cara bonita. Bora! Vamos entrar. Cara de inverno, porque eu tô com frio. Tô morrendo de frio, gente. Ó a roupinha. Nossa, gente! Que lindura! Eu aqui toda com roupinha de frio. Ó, vou Mas eu colocar também. que espetáculo! Ai, que vergonha! Vou colocar o cobertor só pra ficar chique também. Amiga, mas tá rolando uma sandália com meia aqui, que não tá legal também. Não, Enfim. peraí que eu tenho que ornar aqui com o movimento. Pronto. Agora, até esconder esse despido aqui, usar o meu cobertor. Esse cobertor é ótimo. Esse cobertor eu fui pra Índia no início do ano e eu tava passando um frio do cacete lá no Ristcast. E aí eu não tinha roupa o suficiente, como eu sou vegana, muita roupa de animal. Aí eu falei assim, bom, comprei até umas roupas até que ajudou, mas não tanto. Eu falei, vou comprar um cobertor. E comprei um cobertorzinho lá. E salvou o rolê. Salvou, eu andava com ele assim, todo o rolê. Eu ficava as pessoas de roupa e de cobertor. Já dei dessa, já dei, com lenço, com essas coisas todas pra gente, né? Não passar. Gente, olha essas. Você tá muito. Tá chavoses. Tá chavoses. Tá chave. Não, e eu cheguei do trabalho, né? Só passei um batonzinho pra dar um. Mas não precisa, né? Tem tatuagem, tem piercing, tem um monte de coisa. Já acorda assim. Ai, já tô pronta pra balada. Ai, que gostoso te rever. Muito bom, muito bom. Eu vou apresentar nosso rolê, depois nós falar mais. Ó, para quem está chegando agora, essa é uma live especialíssima com uma pessoa especialíssima da quebrada da escola pública, do chão da sala de aula, totalmente assim, transformando a parada, né? E eu conheci The Angel numa situação maravilhosa, a gente fez. Olha lá, que lindo! A gente deixa a pública na leste de resistência por todo mundo que está no chão da sala de aula, escola de paz e liberdade, porque a gente luta por essa escola, contra essa visão escola sem partido, que quer adoecer, que quer matar, que quer invisibilizar. E a gente escolheu vários projetos, a gente deu 80 e tantos projetos, e a gente escolheu alguns muito especiais, e entre eles foi do The Angel, que é um projeto assim de discutir na real e organizar os alunos e empoderar os alunos para entender quem eles são, né? As expressões individuais da sua sexualidade, da sua orientação sexual, mas sem essa visão assim. O professor vai ensinar, muito pelo contrário, entendendo que tudo isso vem de dentro, vem do coração. E o projeto é lindo e foi foda, a gente elogiou. Eu estou honrada, porque a gente assiste a aula, tem que receber todo dia, porque o salário não é prêmio, porque não paga nem as contas todas, tem que receber todo mês um prêmiozinho. E eu estou muito honrada com a sua Eu estou presença. muito feliz também, te agradeço demais por, né, por essa movimentação toda, pelo convite para estar aqui. E é isso, né? Vamos falar mais um pouco de educação, de transformação, de tudo isso que a gente precisa urgentemente nesse mundo, né? E é muito louco, porque vou falar uma coisa interessante para você sobre essa questão trans, né? É, a gente organizou a semana de lives e só depois que a gente foi perceber, eu fui perceber, eu não tinha notado, que 3 das nossas convidadas eram pessoas trans, assim. E é interessante que a gente está falando da causa animal. A gente não estava pontuando essa questão, longe de estar. Inclusive, uma das pessoas que foi ontem, que é a monstra animalista, é negra também. E a gente, tipo, passou alto, assim, dessa questão. Mas é para a gente tentar compreender, né, o quanto as questões estão interligadas, né? É o quanto talvez a questão do especismo, tanto que a maioria das ativistas, das pessoas que estão na pauta, né,
do direito animal são mulheres, né? A maioria tem essa questão, tá ligada a uma opressão de gênero, né? Uma determinação cis-heteronormativa. É muito legal essa parada. Mas antes de falar de tudo isso, eu vou apresentar para você que chegou agora no rolê. Você que chegou agora, dá um oizinho, gente, porque essa live vai ser chavosa. Olá, descolonizando os animais. O que a gente está fazendo aqui? Para você que chegou agora entender. O governador de São Paulo, João Dória Júnior, ele criou um PL 529, que a gente está chamando de Destrói São Paulo. Por que Destrói São Paulo? Porque a proposta desse PL é extinguir/privatizar 10 empresas públicas, todos os 10 números aqui, demitir quase 6 mil trabalhadores e ainda confiscar parte do dinheiro das fundações de pesquisa do Estado de São Paulo, inclusive pesquisas relacionadas à Covid-19. E qual que é a parada em relação aos animais? A parada é que uma dessas 10 empresas é a Fundação Parque Zoológico do Estado de São Paulo, que o governo propõe privatizar e extinguir. E a Fundação Parque Zoológico de São Paulo, ela além de expor os animais e cuidar desses animais que são expostos ou que não estão expostos porque não podem nem isso, né, de tão violentados que eles foram, ela também recebe animais que são silvestres, que são abandonados pelas pessoas, tartarugas, etc. e tal. Ela é um entreposto para a Polícia Federal proteger, cuidar dos animais que foram pegos em situação de tráfico, né, e chega a receber os animais que hoje no estado de São Paulo estão sendo vítimas das queimadas, porque não é só Pantanal e Amazônia, né? O fogo está rolando em São Paulo. Então a gente entende que isso é um ataque aos direitos animais, que isso é um ataque à concepção de educação ambiental, porque o Zoológico de São Paulo ele é responsável por parte da política de educação ambiental no estado, e aí a gente quer fazer alguma coisa, então estamos chamando essa semana de lives Descolonizando os Animais, para sexta-feira, 6 horas da tarde, a gente ter pela primeira vez na história aqui, pelo menos do movimento animalista no Brasil, um encontro face a face, tete a tete, entre os trabalhadores da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, que é um dos principais zoológicos do país, e os ativistas da causa animal. A ideia é a gente conseguir criar essa ponte, esse diálogo e entender, porque estamos junto contra o projeto do João Dória, mas a gente quer criar na prática esses caminhos de transição para pensar, sim, num espaço de cuidado, de reabilitação e rumo à libertação animal. Então, é um desafio, é uma coisa nova que a gente está tentando fazer, vamos ver o que vai sair. E a gente tem essa série de lives maravilhosa com gente foda, e o tema da live de hoje é educação antiespecista, com quem está lá na sala de aula, no chão de fábrica da escola pública. The Angel. Ai, que nome chique, gente. Me diz aí. Angel, como você quiser. O que é essa educação? Você que está aí na sala de aula, como pessoa vegana, né, professora, etc. O que é essa educação antiespecista? O que é isso para você? Então, colocar uma chamada dessa para uma atividade é já agir no sentido de uma provocação, né? Porque é exatamente isso. Mas o que seria isso? Né? A gente não tem isso ainda na prática, infelizmente, né? Mas é por meio dessas provocações que a gente vai começar a gerar uma inquietação e uma movimentação para a gente um dia conseguir falar disso com exemplos, muitos exemplos, né? O que eu percebo é que a gente começa a ter essa movimentação e a partir dessa representatividade das pessoas veganas ocupando esses lugares e marcando um território, né? É isso mesmo, é o que eu sou, é como que tem que ser, é como que eu acredito que o mundo precisa caminhar. Porque eu percebo que tem muito uma coisa de uma tentativa de neutralidade quando a gente pensa em educação, e essa neutralidade ela simplesmente não existe. Né? Então, a marcar os territórios, inclusive do especismo, né, é fundamental. E a educação é esse lugar, que você também sabe muito bem, da potência e da fertilidade que é para transformar tudo como está. Né? Acho que esse é o caminho, é uma provocação inicial para a gente começar dá para fazer, vamos fazer, como que a gente faz? E começar a criar redes, não é? Então, isso é interessante, né? Ontem eu estava falando com a Monstra Animalista,
maravilhosa. E aí depois até ela me ligou pra gente continuar mais, né? Porque é 1 hora aqui, aí você acaba se perdendo nesse rolê, porque é muita coisa, muito legal. E a gente estava conversando sobre isso. O que é uma pedagogia? O que seria pedagógico? Pensando na Fundação Parque Zoológico, no zoológico, né? Dizem que é educativo passar com as crianças para ver os animais ali enjaulados, né? Presos ali naquele lugar. E eu vou te fazer uma pergunta, mas eu acho que eu já vou dar minha opinião e aí você dialoga com isso. A partir da conversa com ela, a gente chegou num lugar que é o lugar de não seria de fato pedagógico a gente colocar essas crianças para colocar a mão na massa e recolher o cocô, dar a comida, né? Passar o pentinho no pelo para o animal que precisa, recolher a pulga, desses animais que foram tirados do seu habitat e que não conseguem retornar, que essas crianças aprendessem pedagogicamente a cuidar e a desenvolver esse olhar do cuidado, esse olhar ativo do cuidado, esse olhar, né, por tirar o animal desse lugar de mercadoria, diversão, e colocar ele no lugar desse ser de cuidado, né, desse ser que precisa da nossa atenção, né, da nossa responsabilização enquanto animais humanos. E aí eu coloquei essa ideia para um pouco conversar com você. Você, professora, está na sala de aula. Como que a gente pode relacionar o zoológico com uma educação anti-especista? Uau! Acho que a primeira coisa, né, que assim, para mim me parece bastante direto, é você olhar para aquilo e falar, não, isso não é algo humanamente, né, possível para se pensar numa educação que seja aí, que promova algum tipo de cuidado, de empatia, de compaixão. Você está vendo seres vivos presos, tristes, que né, a maioria é isso, doentes em alguns casos. Como que você consegue ali construir algum tipo de educação que seja nesse sentido, né, de promover competências de sensibilidade, assim, não há. Então, acho que o primeiro olhar é esse, olhar para o zoológico hoje e perceber que aquilo é um lugar de aprisionamento de seres, e está tudo errado. E aí, quando você traz essa outra possibilidade, por que não, então, já que você quer envolver os animais, e é ótimo que a gente envolva, né, na educação de base, assim, envolva os animais nesse processo, mas por que não troca a relação? De vez essa de explorar o entretenimento, que seja, do cuidado, né? Ou do questionamento. Por que está preso? Né? Por que tem que ser assim? Quem que se beneficia com isso? Né? Acho que são essas questões. E o cuidado seria muito fundamental. Não precisaria nem para uma instituição como o zoológico, por exemplo, né? A gente pode pensar em mutirões aí de cuidado, de proteção animal, né? Que na quebrada é comum que tenha, né? Se articular por meio disso, né? Falar de cuidado, de colocar na massa. Enfim, eu acho que seria a grande transformação de tudo, né? Desse olhar que olha um ser preso, do outro que vê não só livre, mas também nesse atravessamento cuidando, né? Protegendo, né? Entendendo que é uma vida que merece compaixão, que merece também todos os direitos, porque, não sei, mas é que a nossa educação enquanto instituição ela é muito cagada, né? Ela é violenta. Então, talvez essa relação ela nem aconteça porque as crianças também estão enjauladas na escola. Não é? Então, é muito foda, assim. As crianças enjauladas lá. E elas vão para uma instituição que vê animais também e elas são ok. Eu costumo dizer, eu acho que eu disse na audiência, que eu não sou professora, né? Que a gente é operário da educação na escola-prisão de regime semiaberto para os filhos da classe trabalhadora e do povo pobre. Porque é isso, é esse rolê de reproduzir violência. Quando você falou, mente de professor é foda, né? Quando você falou desse rolê, ensinar as crianças a ter empatia, não reproduzir violência, eu falei, ixi, aí você falou, eu falei, ixi, mas elas são tão violentadas na escola, elas vão achar normal, né? E como é que você pode
construir esse espaço, é disso que a gente está falando, de um processo muito profundo de descolonização, que foi também o tema da nossa live de ontem, né? Parece que na escola a gente tem que ensinar. Tem professor que reclama, acho que você já deve ter passado por essa situação. Eu quero ensinar matemática, eu preciso ensinar coisas que os pais têm que ensinar, que a família tem que ensinar, que nanã tem que ensinar. O problema, né, dá vontade de falar assim, o problema, cara pálida, é que o mundo, ele é um moinho, ele mói a alma das pessoas, destrói a capacidade de empatia, de conexão. Né? E a gente está absorvido nisso, em violência, em opressão, em justificativa disso, em naturalização, né? Então, aí o Não Coma Cadáver falou, normalizar o encarceramento em todas as esferas. É isso. Então, a gente precisa buscar essa reconexão, né? Então, tratar é muito louco, porque o antiespecismo, eu acho que é um debate que eu estou começando a aprender a fazer. O debate animal, ele abre espaço para você perceber um monte de outros tipos de opressão. Ele meio que é uma alegoria, né? A picanha é uma alegoria da perna, da coxa da mulher, assim, é muito alegórico, né? As cadeias, uma alegoria das jaulas, assim. Tem, né, igual o Bolsonaro, vou comer a mulinha, né? É também uma alegoria de relação de gênero, assim, é tipo, a questão de raça também tem alegoria com esse processo, então é bárbaro, assim, como abre um espaço pedagógico, assim. Total, e por isso que é importantíssimo olhar para essas questões todas de uma forma muito interseccional e muito sensível, né? E aí é uma crítica que eu costumo fazer essa, né? Porque nem sempre os movimentos sociais eles estão ali olhando para a questão animal, e ao Sim. contrário também, nem sempre a galera que está na causa animal está olhando para as outras questões. E aí tá tudo errado, porque não dá para ficar priorizando. É tudo muito importante, tudo muito urgente. E aí a gente tem que atuar nesse formato interseccional. É difícil, é um desafio, porque quando a gente pensa na exploração animal, a gente está falando da raiz, né, da nossa construção enquanto sociedade, enquanto país, né, que foi construído com exploração, com abuso, maus tratos e tudo mais. Mas é urgente, não dá mais, assim, a gente está vendo o mundo desmoronando, né, e é claro, é chocante a gente olhar para tudo que está acontecendo agora e se entristecer e se revoltar, mas não é algo de agora, né? Isso Sim. é um processo que está aí acontecendo. O apocalipse, ele está há muito tempo aí instalado, né? E aí a gente não pode pegar esses momentos, né, maiores de crise para se revoltar e se indignar, e ainda assim ficar num lugar tipo, nossa, mas que ruim. Não dá mais para a gente ficar nesse lugar. Assim, o planeta ele não aguenta mais a nossa indiferença e a nossa omissão. Então, ou a gente começa a agir, e aí, de novo, a provocação de uma educação anti-especismo, né? A provocação é essa. Ou a gente começa a se articular em relação a isso, ou a gente não vai ter o futuro, assim, que seja possível para todo mundo. Não só para os animais, como para os seres humanos também, né? E eu acho que o veganismo é exatamente isso, é a libertação animal e a libertação humana. Nenhum, nem outro, os dois, né? E a gente precisa fazer esse movimento com muita força. Muita força. Eu queria pensar, você me trouxe essa reflexão, né? Quando eu pensei em chamar você, eu falei assim, nossa, tipo, a Tia Angel tem muita história para contar, porque quando eu me tornei vegana em 2016, né? Foi um processo, eu consegui me sentir plena o suficiente para levar esse debate com força para a escola, igual eu levava um monte de outros debates, né? E foi muito, muito, assim, eu ficava com medo de tratar isso na sala de aula, de tratar isso pedagogicamente, né? E aí eu acabava tratando sem estar nos projetos, né, na política geral. Eu comecei a tratar isso na perspectiva do cuidado e da atenção com a comunidade. Então, eu discutia, conversava sempre com os professores, eu falava para não trazer os bolinhos de calabresa, eu discutia tipo, o que tinha que ter na festa junina, né? Eu conversava com eles sobre os animais domésticos que eles cuidavam. E aí eu comecei a conversar com os alunos, eu fui descobrindo entre os alunos, olha a situação interessante,
vários alunos ovo-lacto-vegetarianos e vários alunos que tinham se tornado ovo-lacto-vegetarianos porque eles tinham dó dos animais. Sim. Eles tinham dó dos animais. A cozinheira da escola merendeira veio falar comigo. Falou, a minha filha, ela virou ovo-lacto-vegetariana. Ela não falou desse jeito. Ela falou, ela virou vegana. Ela não come bicho nenhum. Eu não sei o que eu faço. Me ensina, o que eu posso fazer para ela comer? Eu tô meio desesperada, porque, não sei, ela vai ficar doente. Aí eu fui lá, conversei com ela, falei. Ela, ai, que bom, graças a Deus. E aí eu comecei, olha a situação, que é uma situação bem complicada. Eu comecei a encontrar, a perceber que os alunos, as alunos, os estudantes, né, que eram ovo-lacto-vegetarianos ou até vegetarianos estritos, eles passavam fome na escola. E chegou a abrir um debate na escola de um aluno do 6º ano que não comia animais e que era pobre e que aí só comia arroz. E aí começou a abrir essa discussão, ah, tá vendo, vegetariano, vai morrer de fome, o menino tá magro, o menino tem olheira, o menino tá com anemia, o que que a gente tem que fazer? Tem que colocar carne no rabo dele? Não. E aí eu comecei a perceber, né, como a escola não é esse lugar, não tem nem assim, como é que eu posso dizer, não tem o direito. Isso é um debate muito louco entre o movimento vegano. Os alunos, os estudantes hoje das escolas públicas no Brasil, que quiserem ver, que vem no YouTube, sei lá onde, influencer, falando de comida vegetariana estrita, essa criança hoje, ela não tem o direito de ser. Ela não tem o direito. Então, quando a galera discute, ai, futuro burger, burger da Seara, né? É importante ter opções no mercado, a gente não está falando da maioria das crianças desse país. A gente exclui só na educação pública estadual de São Paulo 3,5 milhões de crianças. Se você contar todas as prefeituras, a gente exclui, sei lá, uns 8 milhões de crianças, né? Quase isso, que a gente exclui dessa concepção de veganismo. Então, se for para a gente lutar para garantir de ter opção, o primeiro lugar que a gente tinha que garantir de ter opção mesmo é na escola. É na escola. Do aluno lá na escola poder comer. Não é ser obrigado, né? Falar assim, porque a gente sabe que não é um direito comer animal morto. Né? É um problema, é um ônus para a humanidade, para o planeta, para nós, para nossa saúde, para nossa alma, para nossa espiritualidade, é um mega ônus. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem correlação de forças o suficiente para falar assim, escola pública não tem animal morto. Mas o mínimo que a gente tem que garantir é o direito dessas crianças. Porque o que já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, a gente fazer festa junina, atividade extra com as crianças, e eu ter que trazer comida da minha casa. Professores me pediram, falaram, o aluno vai passear comigo, não sei aonde, a merenda aqui só tem arroz, e aí não dá, às vezes nem salada tinha, aquele arroz com, sei lá, feijão e carne, nem feijão, carne, não sei o que lá, misturada, aquele macarrão cheio de carne, frango, e aí eu tinha que fazer comida para as crianças, professora, porque a gente está falando da precariedade da escola pública mesmo, né? A gente está falando que a gente tem que trazer comida para as crianças quando elas não têm, né? E as crianças vegetarianos estritos ou ovo-lactos, elas passam fome. Total. E aí, no que você está falando, eu fui pensando em duas questões principais, assim. A própria, por exemplo, a gente está aqui conversando enquanto professora, né? Só que a gente também já foi estudante. Eu, no meu tempo de estudante, a palavra veganismo, o conceito veganismo, o conceito de direitos dos animais, nunca ouvi na escola. Você ouviu? Não. Não, não. Então, já começa daí. É um debate que não aparece, simplesmente. Né? E da alimentação é exatamente isso que você traz. Né? Não há, não há. E eu tenho certeza que algumas pessoas vão ouvir a nossa conversa e falar: nossa, mas estão querendo demais, querem comida vegana para as crianças. Não, a gente está querendo comida para as crianças. Né? Porque qualquer outra criança também pode comer, porque a gente está falando de arroz, feijão, um legume, né? São coisas assim básicas, não é o hambúrguer da Seara, por exemplo. Né? A gente tem que começar também, inclusive, a rever o que a gente considera como veganismo, né? Porque a gente está falando de alimentos que todo mundo come. Exato. E aí é uma coisa que você fala que eu queria muito trazer para essa conversa, que é a questão da... Né? Então, aqui eu estou na periferia de Osasco, né? E eu lembro que quando eu comecei a me envolver com o veganismo, no começo do ano 2000, assim, e aí fui nos processos, em 2007 firmei. E tô até agora, assim,
Algo que eu ouvia demais, né, do ano 2000 para até hoje, 20 anos ouvindo isso, bem dizer, é que gente pobre não pode ser vegana. Né? Gente pobre não pode. Não tem, é impossível. Né? Alguém pobre e o veganismo. Não, né? Não é. Não é. E aí eu percebo, então, dois movimentos acontecendo, e aí é a provocação, mas já indo para a prática. Então, por exemplo, quando eu me manifesto enquanto uma pessoa vegana dentro da escola, isso gera questionamento, e eu acho fenomenal. Né? E as outras crianças que já são, elas se sentem fortalecidas, e aí vem trocar receita, vem pedir dica, e aí esse rolê que vai acontecendo. É o rolê Maravilhoso. da representatividade, né? Não é o que vai revolucionar, mas é fundamental. Total. E aí a questão, né, que a gente tá de igual aqui. Então, tipo, ué, mas você também é pobre e você também consegue? Sim, e você também. E aí você vai dando as dicas bem básicas de alimentação do dia a dia, que é o que a gente come, né? E fica, nossa, mas eu imaginava que era algo completo. Então é isso, né? É você ir introduzindo a discussão de uma maneira muito sutil. Não é tipo, agora todo mundo é vegano e vegana, e é isso. Não, né? Você leva a informação, você leva a possibilidade. O que para mim, por exemplo, nunca chegou. Foi chegar muito depois, por outras vias, né? E hoje a gente tem aí, a gente pode encurtar, e aí o convite é esse. Se pode, vamos! Se existe a possibilidade, vamos encurtar isso, né? Totalmente. Eu acho que a gente tem que se organizar, né? Eu acho que tem uma questão da educação antiespecista que é fundamental, antiespecista, que é também pensar no zoológico, né? Porque o zoológico, ele é, na maioria das cidades não, mas em muitas cidades do país, também em São Paulo, no estado de São Paulo, a maneira pela qual as crianças têm acesso, né? Aos animais, há uma relação com os animais não humanos, né? Isso para além dos domésticos, né? Do cachorro, do gato, etc e tal, que a gente também tem que pensar numa educação voltada à posse responsável. Porque a gente sabe o que acontece, né? Quando você é muito pobre na quebrada, você mora muito do lado do outro, os cachorros gritam tudo, e aí fica um horror, aí a galera fica com raiva do animal, né? E aí, às vezes, acontecem umas coisas tristes, né? Eu, por exemplo, eu já tive um cachorro envenenado porque era foda, assim, berrava, a galera mora um do lado do outro, o povo quer dormir, porque trabalha, acorda às 4 horas da manhã, porque tem um elemento que é o seguinte, o pessoal fala, mas todo pobre é violento? Não. A questão é assim, a gente aprendeu nessa sociedade a reproduzir a violência. E quando você recebe uma violência estrutural do sistema, igual você ter que acordar 4 horas da manhã, não ter comida na sua casa, não ter o salário digno, chegar no trabalho com um trabalho de merda, sem direito trabalhista adequado, demorar mais 3 horas para chegar em casa, aí chega não tem água, né, porque cortaram a água há 5 dias, aí a criança lá, que tipo, você não teve ninguém para cuidar, vai ter que fazer comida, mora numa casa pequena, sem espaço para todo mundo, a gente está acostumado, e as crianças sofrem com isso, por isso que as crianças apanham, e é foda quando a gente é professora, a gente percebe, você sabe do que eu tô falando, que os nossos alunos apanham, e aí você fica naquele desespero, quando o pai não bate na cara da criança na sua frente, aí você, tipo, mano, você fica, o que eu vou fazer agora, meu Deus? Socorro! Tipo, então, a gente sabe que essas coisas acontecem, né? Então, é importante pensar nessa educação antiespecista, nas instituições do Estado, mas também fortalecer os professores, as professoras, as pessoas que estão na educação na escola, a, a manifestar, né, esse seu veganismo. Assim, eu sinto que uma coisa, quando eu voltar da aula, eu estou planejando voltar no ano que vem. Eu quero colocar isso como projeto político-pedagógico, assim, quero debater como projeto escolar, né? Porque eu já sinto que deu muito certo. Eu tenho um monte de ex-aluno me procurando, falando, ai, professora, eu quero virar vegano, como é que faz? Aí eles acham, tá muito nesse lugar da comida ainda, infelizmente, aí eles postam, olha o bolo que eu fiz vegano, olha não sei o que eu fiz vegano. Aí vira e mexe, alguém me posta para falar alguma coisa que eles fizeram. Mas a gente precisa se fortalecer, porque o Escola Sem Partido, e nesse sentido, né, que você participou, inclusive, da nossa audiência pública, ele veio aí não só para atacar as questões que estão mais legitimadas como questões da opressão do sistema capitalista, o racismo, o machismo, LGBTQI+, fobia,
mas ele veio para impedir todo e qualquer mobilização de reflexão crítica sobre a realidade e de transformação dessa realidade, né? Para os professores não conseguirem colocar esse debate na escola. Então, a gente percebe essa situação objetivamente, né? A gente percebe isso. E eu vi vários professores com medo de colocar o direito animal na escola, de colocar esse debate mesmo como projeto político, e eu não me sentia habilitada o suficiente para fazer isso, então eu discutia a nível pessoal, consegui várias transformações, consegui opções para a comunidade durante as festas juninas, consegui a gente ter outra relação com a natureza da própria escola, plantar árvore frutífera, alguns elementos, mas todos eles sem planejamento e com muito receio. E eu já era essa professora de esquerda, né? Perseguida mais ou menos porque eu causava. Eles tinham medo. Eles tentavam, eles cagavam de medo. O diretor de ensino adorou que eu saí da escola, então eu vou voltar, coitada dela. Mas assim, coitada, ela adorou, ficou muito feliz quando descobriu isso. Mas é foda, porque tipo, você se sente um pouco desestruturado, né? Como é que você faz na prática esse trabalho de educação antiespecista? Foi, assim, obviamente que a presença como eu falei, né, gera o questionamento, e essa é uma via, que eu acho que é incrível. Só que aí tem o coletivo, que foi por onde a gente se conheceu, né? O coletivo Era Mais. Inclusive, eu não sei se tem alguma criança aqui, se tiver, um beijo no coração de vocês, que saudade. O coletivo, a gente trabalha com a questão dos direitos humanos. Só que, enfim, eu sou uma pessoa vegana, então a questão animal foi naturalmente aparecendo e crescendo dentro do coletivo enquanto discussão, enquanto pauta. Então, dentro do coletivo, já comecei a ver uma outra pessoa ali migrando, ovolacto, né? Começando a se entender. E olha que fenomenal, a gente está falando de adolescentes, assim, né? 13, 14, 15 anos. É aquilo, a gente não teve essa experiência, não teve essa discussão, e agora a gente já vê fluindo. E aí já explode, né? Não fica preso na questão da alimentação. Né? Tá pensando necessariamente na questão animal mesmo, na questão do meio ambiente, né? Fazendo a relação, o quanto que a exploração animal afeta também o meio ambiente, que afeta tudo, né? Sim. Então esse movimento foi acontecendo. Teve algumas experiências assim, né? Então a gente teve já, tipo, por exemplo, roda de conversa, exibição de documentário. Tem um documentário, inclusive, se alguém quiser alguma dica, que esteja assistindo aí. A Carne é Fraca, que é um documentário muito legal e nacional para a gente pensar a questão da exploração animal. E o meio ambiente como um todo. E eu lembro que teve uma vez que a gente fez um workshop, para dar o nome, né? Veganismo de quebrada. E a ideia era essa, era tipo, pegar a comida, mexer na comida e fazer comida com as coisas mais simples possível, assim, porque é isso, né? A gente, é o que você falou, tem que levar comida, tem que fazer as coisas, porque se for esperar a verba, esperar as coisas acontecerem, as coisas não vão acontecer. E aí ter isso vivo acontecendo, essa troca, provando um alimento que nunca tinha comido, um vegetal que nunca tinha comido de repente, isso acontece, é muito rico. Então teve essa via, né, bem direta, bem consciente, estamos fazendo isso por conta disso, por conta da questão animal, né, do antiespecismo. E teve outras coisas mais sutis, mas assim, é porque eu dei muita sorte também. Então, por exemplo, aí saindo de estudantes, né? Indo para a escola como um todo. Então, nas festinhas de final de ano, assim, com fraternização, almoço, então, de repente, a escola precisou parar e pensar, opa, mas te vem para cá e não vai ter nada para comer, como que vai fazer? Né? E aí começaram a questionar e abrir, né? Então colocava um pratinho, outro, pensando, então assim, dentro de um espaço que antes a reflexão nem estava, porque todo mundo era carnista, começa a estar lá presente. Eu acho isso muito sutil também, porque não é uma imposição, tipo, não vou se não tiver. Não, eu iria porque eu queria confraternizar, né? Ia acabar o ano e tudo mais. Eu passaria. Mas aí sentir o carinho da pergunta, mas o que a gente pode fazer para você comer também com a gente? Porque é isso, né? A gente não só se alimenta, a gente, né, cria relações. Afeta o alimento. Exatamente. Ó, vou contar uma coisa só sobre isso. Na minha escola eles também fizeram esse movimento, só que eu fui um pouco mais audaz.
Eu cheguei e falei assim, gente, não faz churrasco, porque churrasco eu não consigo lidar. Aí eles falaram, por quê? Aí eu expliquei, eu falei, tipo, pra mim parece aquelas festas medievais, assim, meio viking, pega o corpo das pessoas, põe ali, expõe, fica cheirando o cabelo dos outros, fica cheirando tudo, a alma dos outros. Eu falei, eu não vou me sentir feliz, eu não vou me sentir bem, tipo, eu vou ficar lembrando disso, e aí eu não vou conseguir confraternizar feliz com vocês, eu não vou mais. Aí eu falei assim, na honestidade, eles não fizeram mais churrasco. Aí pegaram uns frango assado, né? Tudo bem não, né? Mas, né? Aí eles... E o legal é que mais pessoas, professores, agentes de organização escolar, inspetores, né? Que normalmente são diminuídos, menosprezados na escola. Inclusive, eu descobri assim que tinha um inspetor que era vegetariano estrito, que não comia ovo, leite, nenhum animal. E aí ele falou, nossa, ainda bem que você chegou, porque antes ninguém lembrava da minha pessoa. Ninguém lembrava do que eu... de que eu existia. E aí a galera começou a ver, e eu comecei a falar, ó, tem fulano, tem ciclano. Vou contar uma piada muito interessante agora para quem tá aí, nesse processo pedagógico. Eu saí da escola, né, e eu fui esse ano, o início desse ano, não foi esse ano, acho que foi início desse ano lá, conversar com a galera da escola, antes da pandemia. E aí, o que acontece? Eu chego lá, juntou esse inspetor, mais uns 2, 3 professores, e falou assim, então, vou te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Fulano aqui, ó, não tá comendo mais bicho e nem ovo e nem leite. Eu falei, ah, é? É. Aí eu falei, ai, que bom, mas por que você tá contando com tanto segredo? Aí ele falou assim, desculpa aí, galera, mas nós vamos falar a vida real. Aí ele virou e falou assim, ele falou que o pau dele tá subindo mais. Olha o papo que trouxe para a escola. E começou um debate ali dos professores homens, escondidinho, falando, ó, é verdade, é verdade. Ele ficou com o pau mais ereto, tá comendo mais bicho morto, nem ovo, nem leite. Eu falei, ó, eu não sei de nenhuma pesquisa científica que fala sobre isso. Mas a minha experiência é que, mano, fazer sexo com carnista tem umas coisas assim do fluido que não cheira bem, que não, né? Não sei. Tem outras coisas também que eu não vou falar esse horário para a família brasileira, né? Depois, se vocês quiserem me perguntar, que é tenso de carnista, é tenso, é tenso. Né? Não é assim, nada ideológico, não, gente. Eu juro pra vocês que eu tenho uma dificuldade de pensar em ter relações sexuais com alguém que come animais. Não é porque a pessoa não é vegana, eu não vou. Não, é físico o bagulho. É energético, é cheiro, é gosto, é um negócio ruim. Mas estou contando essa coisa para ver como a gente, no pequeno poder, ocupa, né, a escola. Eu saí anos e todos assim. Aí teve uma professora que chegou adventista e falou, não, agora então eu vou organizar uma festa de aniversário para mim vegana com todes. Aí eu falei, ai, que lindo! E aí ela fez uma festa para ela mesma, com comida vegana para todo mundo. Foi espetacular. E todo mundo, ai, que delícia! E tem isso, né? Eu também já fiz bolo, atividade para os alunos, e eles, nossa, que demais. Essa coisa, a quebrada, a periferia escola pública, é uma coisa do afeto, né? É uma coisa o afeto, não que as outras uma educação privada não tenha, mas eu conheço também a educação privada, e a educação privada ela é muito mecânica, né? E a escola pública tem essa parada do afeto, do sentimento, que as coisas vão se transformando e você nem percebe. Então, talvez para quem esteja ouvindo essa live, pode estar falando assim, elas estão falando de experiências tão pequenas, né? Por que não pensamos numa política pública de formação dos professores ou, sei lá, uma associação de professores veganos? Podemos pensar nisso, eu acho que precisa, mas essas experiências da vida real, né, da comunidade, do povo na quebrada na escola pública, é o que a maioria das pessoas veganas, porque um monte de vegano fala isso, né? Educação, é importante educar, educar a escola. E não conhece como as coisas se relacionam, não conhece como aquilo acontece ali. E aí tem que ter cuidado, né? Porque, tipo, eu já vi vegano querer ir na minha escola, dar palestra, e é aquelas palestras, assim, pega uma foto enorme de um animal morto, assim, bem terrorista, e põe na frente da criança. E aí eu vou dizer para vocês o que é isso. Sabe o que é isso? Isso é o que a polícia faz quando ela vai fazer formação de drogas, o PROERD.
Para quem não conhece, a rede pública estadual tem esse programa aí, moralista de formação antidrogas. O que eles fazem? Eles põem foto de pessoa, tipo, mano, sei lá, drogada, que teve compulsão, foto da pessoa morta porque experimentou tal droga, e fica moralizando o debate, assustando as crianças, sabe? Então, eu acho que essa coisa do afeto, porque quem é muito vítima de violência, imagina um animalzinho ali que apanhou, bateram, maltrataram, como é que a gente chega nele? Assustando? As crianças estão na violência, meu. São tudo fodida. É foda. Não, e a gente tá nisso, né? A gente tá num momento muito difícil, de muita violência. E aí você vai querendo, né, super na boa intenção, vamos fazer uma palestra, e aí você leva mais violência. E aí não vai ser o caminho, né? Porque é isso. Tem que ir por outras vias, porque a violência já está posta, né? Você liga a TV, esses programas, né, de TV aberta aí, é só violência o tempo inteiro, blá, 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 blá. Você anda na quebrada, é o que você falou, né? Proed, enfim, toda a violência que a gente tem também institucional da polícia. Então é violência para tudo que é lado. Então aí você vai falar de libertação animal, levando mais violência, não vai alcançar. Né? E é isso. O que eu percebo que faz diferença é você apresentar a situação como uma possibilidade, porque até então pode ser que nem fosse uma possibilidade, de forma prática. Como que eu consigo, então, né, me articular em relação a isso, sendo da quebrada, sendo pobre, com poucos recursos, como que eu consigo? E aí, esse é o processo. Você vai caminhando num processo de minimizando a sua relação com a exploração animal, que aí é um processo que vai para sua vida toda, né? Você vai aprendendo todo dia um pouquinho mais, se livrando cada vez mais da exploração e ligando as anteninhas assim para as coisas não passarem mais. Então, de repente, se você passava no lugar antes e não se importava com algum tipo de questão com a exploração animal, de repente você olha para aquilo e fala, não, isso está muito errado. Por exemplo, como zoológico. Você começa a olhar para aquilo e falar, não, isso está muito errado, eu não quero ir, eu me recuso. Eu me recuso que a escola promova algum passeio para um espaço como esse. Né? Então as crianças começam a se organizar a partir daí. Eu acredito mais por esse caminho. E aí essa questão também, mas são experiências muito pontuais, muito pequenas. Não sei, mas assim, eu boto muita fé na micropolítica e a minha vida toda foi feita na micropolítica, porque se eu esperar da macropolítica, eu estaria morta já há um bom tempo. Né? Então são essas redes de micropolítica que vão ajudando e que vão transformando, e depois elas vão criando, né, mais braços e mais pernas e vão criando mais força com tudo isso. Mas não é porque é menor que é menos importante, muito pelo contrário. Né? Não chega, se for esperar o macro, não chega. A discussão ela não vai alcançar. Talvez ela vai passar anos e anos e não vai chegar. Deixa eu perguntar uma coisa, Ti. Qual que foi, você como educador, assim como eu, a gente sempre faz um balanço da nossa experiência enquanto estudante para pensar no nosso papel enquanto, né, professora. Falar assim, como é que eu sentia essas coisas para aí eu conseguir passar isso para a comunidade, para os alunos e tal. E como é que você sentia essa questão do zoológico, por exemplo? Ou, em geral, a relação da escola com os animais não humanos? E o que isso te faz refletir como professora? Enquanto estudante. Isso. Como é que era isso para você enquanto estudante na escola, essa relação com o zoológico, com os animais não humanos em geral, e o que isso te fez e te faz refletir enquanto professora agora? Tá. Eu acho muito louco assim, fazer esse retrocesso, porque a minha relação com os animais, ela sempre foi nesse lugar da compaixão. Assim. Eu não me recordo de um momento que isso não estivesse ligado em mim já. A minha própria relação com a carne, ela sempre foi muito conflituosa. Então, já começava daí. Assim. Eu não conseguia comer tranquilamente um pedaço de carne, assim, porque não estava certo aquilo, né? Não descia. Então eu conseguia me alimentar de coisas que não pareciam carne, que é muito pior, na realidade, porque são esses, né, embutidos aí.
mas era o que descia porque não criava uma relação direta. Então eu sempre tive. E a escola da Quebrada, eu terminei os meus estudos em 99, então você imagina, né? Lá atrás, essa ideia de passeio, essa ideia de discussão sobre animal, ela não existia. Então ali não era o espaço para que isso florescesse, né? Eu fui me deformar nesse sentido na rua, né? Quando eu começo a me envolver com movimentos aí de contracultura na década de 90, eu começo a entender que isso era uma possibilidade, ainda muito assim distante, né? Mas a educação em si não tem algo memorável. Assim, que fala, olha, então teve um momento que eu ouvi isso na escola, ou aconteceu isso na escola, que modificou alguma coisa. Não teve. E aí que tá a coisa toda. Não houve. E eu sei que muitas escolas hoje ainda não têm. Então, essa ausência me traz essa força para colocar isso presente. Né? Então, são as ausências que vão criando esses mecanismos para que eu leve, né, essa discussão. E, enfim, além disso tudo, tem a questão da transparência, né? Porque eu percebo que também, e você deve ter já visto muito isso, também tem professoras que não querem falar da vida pessoal dentro da escola, assim, só quer dar aula, né, matemática, português, história e acabou, assim. Como se fosse um papel em branco, que fosse ali uma máquina, e não é possível, né? Na minha concepção, assim, não dá, né? Essa troca é que faz da educação a educação. Sim. É isso que diferencia a gente do ensino à distância. Não é estar lá Exato. na lousa presencialmente, assim, estou aqui, a mesma aula, a mesma pessoa que está dentro da sala de aula é a mesma persona, né, que está no YouTube. Tipo, a galera reclama do ensino à distância, mas o problema é esse, o problema é a conexão, e não é só o fato de estar ali presente fisicamente, é total. Total, total. Assim. Então não tem como não falar da vida. E até porque, né, a vida que a gente tem, o que a gente é, não é vergonha, não é demérito, né? Então, mas tem uma dúvida sobre veganismo. Eu soube que você não come animais, mas o que você come? Ótimo que a pergunta surgiu, então vamos conversar um pouquinho. Que saudade de ter essas conversas mais frequentemente, porque agora com a pandemia a gente, né, não Fala vê aí as que a pessoas. gente, fala aí que a gente fazia muito isso, né, mano? Às vezes eu olho o que eu fazia, hackear o processo. Eu ia com meu brochezinho de vegana, só porque a gente sabe, para quem não é professor, aluno, ele te escaneia. Ele sabe tudo sobre você que você não sabe. Então eu ia para a sala de aula, de repente o aluno falava assim: "Olá, você aquele dia, não sei o que, o seu sapato." Eu falava, meu, que meu sapato? Tá com negócio. Eu falei, não, tá. Eu olhava, era o que o aluno estava dizendo. Então, o aluno escaneia você e sabe tudo da sua vida. Teve uma época que eu comecei a ficar assim, eu não raspava perna, não raspo, né? Braço, nada disso, porque eu tenho um monte de preguiça, acho um bagulho mega chato, entendeu? Eu mereço o direito de ser livre e não precisar seguir esse padrão de merda, entendeu? Aí. E cansa, e dá trabalho, e dói, e custa caro você ficar depilando, então beleza. E eu falava assim, como eu vou fazer isso, né? Como eu vou fazer isso? Ir pra escola, assim. Aí eu escolhi a roupa para não parecer tanto, para não causar, porque eu ficava com medo das crianças. E aí teve um determinado momento que, tipo, o menino me desenhou. E quando ele me desenhou, ele fez um desenho com os pelos da perna gigante, enorme, e com os pelos do braço, assim, que ia até os peitos, assim, o pelo. Aí eu falei, mas tá foda, hoje te preparou. Eu falei, eu lá pirando. Então eu usava o adesivo, o brochinho V de vegana, só para eles perguntar. E a hora que eles perguntavam, lascava a conversa, entendeu? Ia lá, ó, falava mais como da cobra. Mas só se eles perguntarem, entendeu? Isso é uma jogada. Professor que luta contra a escola sem partido na sala de aula e tem uns pais aí bolsominion, essa é a melhor das estratégias. Você vai lá e você, tipo, né, eu já... Oi, Tianjo saiu! Time, amada! Ah, voltou. Vou fazer... Volta! Volta, Tianjo! Eu chamei, gente, tá voltando? Aê! Volta, volta! Volta, volta!
Volta, volta, e tá voltando ainda, né? É um processo esse negócio. Gente, fique aí, eu vou. Esqueci de falar pra vocês uma coisa muito importante. Pra quem chegou agora, pra quem não tá sabendo, se liga na nossa série de lives Descolonizando os Animais. Amanhã é a nossa última live, né? A gente tem um convidado especial para debater o antiespecismo na ciência, né? Como é que essa ciência, a biologia que cuida dos animais, né? Como é que a gente pode pensar numa estrutura dessa antiespecista? Então, se liga no debate que a gente tem amanhã e também na nossa audiência pública fenomenal dia 25. Então, é muito importante que você compartilhe com a galera. Essa audiência pública pode ser um marco para o movimento vegano nacional. A gente pode criar uma referência de como se conectar, né, com os trabalhadores do zoológico e construir um programa de fato concreto pela libertação animal. Então, participe. Depois a gente vai explicar, quem quiser participar da própria sala no Zoom, que a gente vai abrir uma sala para poder falar no final da audiência, vai ser online. A gente também vai abrir esse espaço para poucas pessoas, para não ficar enorme, mas quem estiver seguindo, vendo aí os nossos posts, lê lá e procura essa informação. T-Angel não está entrando, e a gente tem mais ou menos cerca de 10 minutos que eu tenho uma outra live. Eu vou tentar, eu estou tentando aqui encarecidamente chamá-la, e ela está vindo, mas não veio. Não pôde participar. Vou tentar mais uma vez, não, nem está nem possível de Angel participar. Bom, para terminar um pouco o raciocínio, só para vocês entenderem esse raciocínio de professora, a alternativa que muitas vezes vários professores que eu conheço tinham de fazer debates importantes e não sofrer perseguição política na escola é, inclusive, se apropriar da nossa identidade, usar tal referência, V de vegana, para ir... Eu, inclusive, eu tinha uma coleção de camisetas políticas que eu só ia dar aula com as minhas camisetas políticas, só para abrir debate, né? Só para abrir estrutura para eles. Bom, gente, T-Angel não está vindo, logo menos eu tenho mais uma live, então eu vou me despedindo de vocês, se vocês querem fazer alguma pergunta. Essa troca de ideia nossa foi muito importante para discutir a educação antiespecista, para trocar um pouco esse conhecimento de como produzir isso. Quero dizer para vocês que o ano que vem, quem está online aí, que a gente vai fazer... Deixa eu ver quem está online. Ah, uma galerinha. Que a gente vai fazer uma experiência política. A gente está junto num projeto agroecológico que também vai tratar do antiespecismo, né? Em 2 escolas públicas estaduais de São Paulo, na minha escola do coração, e também em outra escola, Gustavo Barroso, Pedro Alexandrino Gustavo Barroso, na Zona Norte, na periferia da Zona Norte de São Paulo. E a gente também vai querer, não sei se tem alguns ativistas aí veganos, vai querer que uma galera ajuda para se voluntariar, para fazer uns trampos muito louco. Mas a gente vai, esse debate, ele não é só debate, né? A ideia nossa é o ano que vem experimentar na prática e fazer, criar esse marco, produzir, experimentar dessa educação antiespecista que não esteja só focada nessa visão vegana, né? Mas que avance para ver como a libertação animal se conecta com a libertação humana em todos os sentidos. Na reconexão com a natureza, né? No plantar a sua comida, no organizar, fazer uma cisterna para recolher a água, em tudo isso mais. Tá bom? Queria mandar um beijo para vocês. A nossa maravilhosa T-Angel não está mais aqui. E eu vou para uma outra live daqui a pouco. Beijo, é nóis. Divulga o rolê da audiência pública, cola nas paradas. Vamos causar o rolê, vamos ocupar essa política de uma forma mais revolucionária possível e o mais antiespecista possível. Beijo.